E eu agora, né, dou as boas-vindas oficialmente à Sala Blue Violet. Meu nome é Ana Cristina Coda. Eu sou a responsável por essa sala virtual, que é a sala virtual do meu site Vamos Meditar. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é super fascinante, né? E eu acho que é um assunto que, por mais que muita gente já esteja falando, a gente ainda vai ter que falar muito sobre ele para realmente tudo que a gente pretende, tudo que a gente gostaria, né, mudasse em relação ao feminino, em relação a uma nova visão, né, das mulheres para si mesmas. Então, é muito bom poder contar com uma pessoa como a Bia, que tem já estudado há muito tempo, se aprofundado muito nesse tema. Né, Bia, muito obrigada pela sua presença. E É um prazer estar aqui. vamos abrir, a ideia é que isso aqui seja uma sala meio de conversa, tá? A gente vai abrir meio, já, eu vou fazer uns questionamentos para a Bia, para que ela possa introduzir o assunto para a gente, mas mais do meio para o final, fiquem à vontade, porque isso aqui é um bate-papo, ok? Então, Bia, para a gente introduzir o nosso assunto sobre os mitos, né, e contos de fadas, Sim. eu queria que você falasse um pouquinho o poder, né, que tem esses dois temas, né, o poder dos mitos e contos de fada. Pois é, eu fiquei contente de falar sobre isso, porque eu realmente acho que eles têm muito poder. A gente tem experimentado esse poder de uma forma consciente ou inconsciente desde o começo da história do homem mesmo, né? Tanto de mitos como narrativas simbólicas, que nem conto de fada. As pessoas às vezes pensam assim, mas meus problemas são muito reais, não tem nada a ver com contos de fada. E, no entanto, os mitos e as narrativas de simbólicas desse tipo, elas têm muito poder, elas não são coisa de criança nem acadêmico. Eu vou narrar aqui uma historinha de um mentor meu nessa área, que é o Joseph Campbell. Joseph Campbell foi um grande mitologista. E ele era professor numa faculdade, e uma ocasião ele estava falando sobre uma deusa grega, uma coisa super linda, super... Quando ele terminou de falar, uma aluna dele virou para ele e falou assim: professor, essa história é linda, maravilhosa da deusa, mas o que isso tem a ver comigo e com a minha vida? Essa pergunta, e o Campbell sempre fala que foi uma pergunta muito feminina. Aliás, era uma universidade, uma faculdade feminina. Ele parou e daí para frente ele deu uma guinada na forma que ele encarava os mitos, passando a ver como narrativas que têm tudo a ver com o cotidiano. Ele se aproximou, claro, do Jung, que mexe bastante com isso, e esse foi o trabalho da vida dele. E, na verdade, é o que eu faço também. É aproximar mitos e contos de fada, principalmente contos de fada da vida cotidiana. Antes da pandemia, eu e a minha parceira de trabalho, a Cristina Balieiro, nós escrevemos alguns livros sobre isso e a gente fazia os encontros de mitologia do feminino, que justamente a gente levava um mito, um conto de fada feminino, e depois discutíamos, botávamos um contexto, abríamos para ver o que ele tem a ver com a nossa vida e qual era o poder, a força que ele podia nos dar naquela hora. E é isso mais ou menos que eu vou tentar fazer aqui hoje. Vou trazer um conto de fada e a gente vai fazer um pouquinho disso. Mas eu queria falar um pouco desse poder. Por que eles têm poder, tanto o mito quanto o conto de fada, né? É porque eles falam a mesma língua do nosso inconsciente pessoal, do nosso inconsciente coletivo, da arte, da religião.
E é uma língua universal que a gente conhece, que o homem conhece desde o começo da história e a gente desde criancinha, todo mundo fala. É o mitologuês. Mitologuês é a língua dos mitos. Ele é a língua da metáfora, do mito, do símbolo, da imagem arquetípica, do arquétipo. E todo mundo fala. Por exemplo, a gente fala mitologuês, por exemplo, quando a gente se identifica com um papel de vítima ou de herói numa situação. Tipo, quem nunca se sentiu patinha feia na vida, uma vez na vida? Se a pessoa, já é o mitologuês. E se a pessoa se identifica com aquilo, com aquela posição do patinho rejeitado, e aquilo começa a ser mais constante, isso pode ser um ruído de fundo, um tema para ela, e se tornar um padrão de vida. E sabe por quê? Porque para na imagem. Então, a pessoa... Eu estou falando agora do patinho feio, vamos supor. A pessoa para na imagem, se identifica com aquela rejeição, porque não vai até o fim da história. Como que é a história do patinho feio? Ele era rejeitado, ele sofreu rejeição, mas aí a história conta que tudo isso é porque ele não era um pato, ele era um cisne. Ele estava na turma errada. Então, o mito tem esse poder. Parar no começo, você pode ser um poder negativo. E ir até o fim, ir atrás da narrativa, te traz aquele recado que ele está passando. Por essas e outras é que o Campbell e o Jung também, eles faziam um negócio que eu acho muito legal. Que é, assim, de vez em quando eles paravam o que estavam fazendo, uma espécie de quarentena, e iam pesquisar. Que mito que eu estou vivendo? Que mito que eu estou vivendo hoje? Porque isso já dá uma série, um enriquecimento de vida. Mas, para complicar, também tem uma coisa. Uma pessoa pode ser um patinho feio na relação familiar, uma bela adormecida numa relação amorosa e uma super mulher na relação profissional. Então, essas coisas também não são assim simples. É por isso que, se a gente tem a sorte, ou vai atrás, ou procura entrar em contato com os mitos e os contos de fada, eles já vêm com esse mitologuês. E se encontra, bate aqui dentro, aí tem toda a magia. Isso é uma coincidência significativa. Ele descreve em mitologuês o que você está passando. É uma janela, uma porta que pode te dar um estalo, que pode te levar para outro lugar, que desperta coisas profundas, porque ele fala com a nossa psique profunda. Assim, não quer dizer que são receitas prontas, né? Porque eu estou falando de um repertório vastíssimo, tanto de mito como de contos de fada, tem muita coisa. Então, realmente precisa acontecer uma sorte, você se abrir para receber essa coincidência. Porque também essa coisa de não ser receita pronta é interessante, a gente vê muitos livros de autoajuda, por exemplo, para ser feliz você tem essas regras, você faz isso, para aquilo. Os mitos e contos de fada estão diferentes, porque eles geralmente trazem um problema, que nem do patinho feio, a rejeição, e a solução do problema, que são várias. Eu vou dar um exemplo para ficar mais concreto. Só um parênteses, alguém já perguntou a diferença de mito e conto de fada. Depois eu vou retomar isso, mas agora vamos dizer que eu estou falando de narrativas simbólicas nessa hora, então os dois juntos. Mas
Eu vou pegar dois contos, A Bela Adormecida e A Branca de Neve. As duas tiveram o mesmo problema. Elas caíram desmaiadas. Elas dormiram, caíram, ficaram letárgicas. O problema era o mesmo, mas elas despertaram de maneiras diferentes. Detalhe, nenhuma das duas precisou de príncipe nenhum nas histórias arcaicas, tá bom? Isso aí foi uma coisa colocada, já uma questão. A Bela Adormecida despertou porque ela tinha tido ela tinha sido amaldiçoada com um feitiço que ia durar 100 anos. Quando acabou os 100 anos, coincidiu daquele príncipe específico estar entrando lá e deu tudo certo. Foi timing. Quando ela abriu os olhos que acabou a maldição, lá estava aquele príncipe. A Branca de Neve já foi outra coisa. Ela, na verdade, ela despertou porque aconteceu do caixão de vidro cair no chão e ela estava entalada com aquela maçã, acordou, cuspiu a maçã, desentalou. E também tinha um príncipe lá perto. Então, assim, às vezes a solução é dar um tempo nas coisas, às vezes é desentalar de um problema. E como que a gente vai saber a solução? A solução é uma palavra que também eu não gosto. A dica, vamos colocar assim, o caminho. É por alguma coisa que bate aqui dentro. Se escuta uma narrativa mitológica, uma narrativa simbólica, se fez, bateu, é porque aquilo tem um recado para você. Tem alguma coisa a ver. Esse é a fonte do poder. Lembrando que as narrativas simbólicas importantes da nossa cultura, em termos de mito, por exemplo, Eros e Psique, própria Bela Adormecida e tal, elas são muito fundadoras, elas aparecem nas nossas relações e na nossa vida de uma forma muito forte, mesmo que a gente não perceba. Mas elas são mitos públicos, né? Toda noite a gente tem um mito privado acontecendo nos sonhos. E os sonhos são dicas da mesma forma importantes, pessoais. O Campbell até fala que o mito é o sonho público e o sonho é o mito privado. Tudo isso é para dizer que para realmente o mito e o conto de fada trazer a potencialidade que o Campbell fala, a potencialidade dele, fazer tudo isso, a gente tem meio que se deixar levar pelo mitologuês, se abrir para um certo estado de espírito, estado de consciência, para se deixar levar assim para a magia, para o encantamento, porque esse encantamento é curativo, para o encantamento curativo que isso traz. E eles falam de tudo, de tudo, de tudo. O Tolkien tem uma frase linda, que ele fala assim, mais ou menos, contos de fada não falam só de bruxas, fadas, dragões. Eles falam do céu, da terra, da lua. Eles falam da terra e de tudo que tem sobre a terra. As árvores, os pássaros, as pedras, as águas, o vinho e o pão, e de nós, seres humanos, seres mortais, quando a gente está encantado. Então, é esse encantamento que é necessário. Achei ótimo, você já preparou, né, o terreninho para a atividade que a gente pode começar agora, né? Eu vou convidar todo mundo a participar
né, de uma breve meditação, muito especial, que vai ser feita comigo e com a Bia juntas, né? Eu vou introduzir, a Bia, em determinado ponto, vai continuar. Você quer fazer alguma observação, Bia? Antes? Quero. Eu queria falar um pouquinho sobre a diferença de mito e conto de fada, que não Ok. é exatamente a mesma coisa. O conto de fada e os mitos, eles têm a mesma base, são narrativas simbólicas, mas o conto de fada ele é mais sintético, mais sucinto. Ele trata de uma forma, isso é a Von Franz, uma junguiana que fala, ele trata de uma forma mais direta de questões psicológicas. E os contos de fadas são profundamente ligados às mulheres e ao feminino. Isso é muito importante da gente saber. Muitos contos de fada, eles tratam de mulheres, principalmente de mulheres jovens, e eles têm narradoras, a maioria das narradoras são mulheres, nas culturas, a maioria. Então, assim, babás, avós, são as mulheres. Até a origem da palavra conto de fada, fada vem de fatum, que se refere a uma deusa do destino, e também de alguma coisa que é contada, e se refere a sibilas, que são uma entidade que foi uma entidade mitológica feminina muito antiga, e aliás é em si uma história maravilhosa, mas elas foram silenciadas e diz a lenda que a voz delas continua através dos contos de fada. Então, um conto de fada é o que a gente pode buscar, principalmente as mulheres, mas também os homens, é a voz da sibila, essa profetisa meio fada, que dá umas dicas e que está lá atrás desses contos maravilhosos. É isso. E de novo, eles não são todos, também é um grande balaio, mas os contos poderosos, eles apresentam um problema e eles apresentam uma solução do problema ou um caminho do problema. E isso é uma dica para o problema, para pensar nisso, um estalo que, de repente, você não vai por esse caminho, mas fala, nossa, mas é por aqui, uma porta. E bem feminina. E no qual aquele happy end, a gente, as mulheres, os pobres, porque também os heróis dos contos de fada geralmente são gente do povo, uns caras meio esquisitos, meio os outsiders, princesa que está numa situação difícil. Esse pessoal ousa ter um final feliz, conseguir dar a volta por cima de um rei ganancioso, de um marido abusivo, de um serial killer, que nem o Barba Azul, de uma madrasta. Então, também eles dão a dica de como lidar com uma opressão. E isso também é uma coisa que foi sutilmente transmitida de vó para neta ao longo das gerações. A Sibila está lá atrás também, falando lá, nas entrelinhas. Legal. Então vamos É ver se isso. as meninas e os meninos, tem menino, tem, né, na prática, vivencia um pouco isso que você está trazendo. Eu vou convidar todo mundo agora a se sentar confortavelmente, com a coluna ereta, fechando os olhos. Soltem um pouquinho a boca, que a boca e o pescoço sempre carregam bastante tensão, ajuda a trazer para a presença também, nesse momento. Vou convidar vocês para alongar a coluna, visualizando um fio que tensiona, que sobe como extensão da coluna e tensiona em direção ao céu. A coluna vai se alongando conforme esse fio vai puxando, os ombros caem. E eu convido a todos
a começar a tomar consciência da sua respiração. Como é que ela está nessa noite? Está tranquila? Abdominal? Ela está mais curtinha? Mais rápida? E a gente simplesmente observa a respiração, sem precisar fazer nenhum movimento, nenhuma intenção, além de observar, tomar consciência. Agora eu vou convidar vocês a darmos 3 respirações mais profundas, inspirando pelo nariz e expirando gentilmente pela boca entreaberta, bem devagarinho, tentando expelir todo o ar, se necessário, inclusive, pode afundar um pouquinho a barriga em direção à coluna, para realmente expelir todo o ar. E a gente dá mais uma respiração profunda. Mais uma. E retoma a respiração regular. Agora eu vou convidar todos a colocar toda a atenção na temperatura do ar que entra, na temperatura do ar que sai. Nós iniciamos realmente um aprofundamento na atenção durante a nossa respiração, observando a passagem do ar por dentro do nosso corpo. Entrando e saindo, inspirando e expirando. Agora eu vou convidar vocês a visualizarem um lugar que vocês gostem, que seja da sua preferência. Pode ser um deserto, pode ser uma praia, pode ser um campo florido. Vocês visualizem um local onde vocês se sintam que o seu coração quer te levar nesse momento. Aonde o teu coração te leva nesse momento? Para uma floresta? Observem esse ambiente, sintam o que é estar nesse lugar. Como seu corpo reage ao estar nesse lugar?
E agora eu vou convidar todos a manterem a sua respiração consciente e colocarem toda a atenção nos sentidos da audição. Voltem toda a sua atenção para a audição. Era uma vez um rei que tinha 3 filhas, 3 princesas. E certo dia, ele resolveu pedir para que cada uma das princesas lhe dissesse o quanto o amavam. A primeira, Silvina, falou que amava como amava as doces frutas que vinham das árvores e os produtos que a generosa terra dava aos homens. A segunda filha, Marina, disse que o amava como a fresca água das fontes, dos rios e dos mares. A terceira, Corina, amava o puro ar que respirava no alto das suas lindas montanhas. Mas o rei, que tinha um péssimo temperamento, ficou muito ofendido com essas respostas. Não eram as respostas que ele queria ouvir. Furioso, ele teve um ataque e ordenou que seus criados expulsassem imediatamente as 3 do palácio, deixando cada uma em um lugar diferente, de acordo com as respostas que ela dera. Silvina foi abandonada num bosque distante que tinha algumas árvores frutíferas. Marina foi atirada no oceano e Corina foi largada no alto de uma montanha isolada e batida pelos ventos. E as 3 princesas, acostumadas a viver com segurança e luxo no rico palácio, ficaram apavoradas. Nenhuma sabia lidar nem com os serviços habituais, muito menos com os ambientes selvagens onde estavam, isoladas, separadas de todos, sozinhas. Elas ficaram com medo, acharam que iam morrer, porém, logo, cada uma delas foi se adaptando ao que o meio lhe trazia. Elas olharam em volta. Silvina tinha as frutas do bosque. Mas como era uma estação onde as águas secavam, ela não viu nenhuma água por perto, nenhum riacho, fonte, nada. Silvina, de pés descalços, foi andando sobre a terra, andando, até que ela sentiu que num trechinho seco de terra parecia haver indícios de umidade. Ela se agachou ali e com uma pedra foi escavando a terra, escavando, e de fato ela acabou chegando até a fonte que estava escondida embaixo daquele leito seco. Com isso ela reanimou o riacho, que começou a correr. Logo os animaizinhos, os veados e lebres, foram aparecendo e como o bicho percebe essas coisas, perceberam que ela tinha feito isso. E em troca daquela água, eles a ajudaram trazendo alimentos, indicando uma caverna para ela se abrigar e dando-lhe carinho. A segunda princesa, Marina, foi jogada no mar. Quase se afogou. Mas logo ela foi parar numa gruta submarina, onde havia um trechinho embaixo da água, em cima da água, com pedras onde ela podia respirar. Marina sentou lá, tomou fôlego,
viu que tinha algumas algas que ela podia se alimentar, e lá havia restos de um naufrágio. Entre esses restos, ela viu uma harpa. Como estava muito triste e apreensiva, Marina começou a tocar a harpa para se animar. Ela tinha aprendido só como hobby nos seus tempos de princesa, mas ela conseguiu tocar aquela harpa tão bem, com tanta alma, que ela atraiu os seres aquáticos e os seres mágicos da água. Eles pararam para ouvi-la, ficaram lá e se encantaram com aquela beleza, chamaram outros e daí para frente eles a alimentaram e cuidaram dela naquela gruta submarina. A terceira filha, que tinha escolhido o ar, ela foi largada no alto de uma montanha. Sentiu frio, solidão, mas de repente, a seu lado ali caiu uma águia ferida. Ela tinha sido ferida por um predador na asa. Com muita pena, Corina rasgou um pedacinho de sua saia e fez um torniquete na asa da águia. E as duas, a águia e a moça, dormiram ali, se aquecendo mutuamente. Logo a águia se recuperou e saiu voando e logo voltou com outros pássaros que levavam no bico alimentos para Corina. Depois a guiaram para um lugar onde ela podia se abrigar, conseguir calor, e ficaram lá com ela. Tempos depois, um rapaz passou pela floresta onde estava a Silvina, encontrou com ela, os dois conversaram, ela contou a história toda, e o rapaz imediatamente foi ao palácio do rei e disse a ele: "Mas que arrogância cruel é essa sua? Por acaso você pode viver sem a natureza, sem a terra e seus frutos, sem água, sem ar? O que é mais básico que isso na vida? E que amor é maior que esse que compara você com isso?" O rei caiu em si. Muito arrependido, ele foi pedir perdão para cada uma das princesas, pedindo que elas retornassem ao castelo. Elas voltaram e perdoaram, mas elas voltaram muito diferentes. Elas voltaram autoconfiantes, sábias, autossuficientes. E daí para frente, elas foram muito mais felizes e plenas do que eram antes de acontecer isso. Assim termina nosso conto. Eu peço a vocês para ficar um pouquinho mais nesse estado que a meditação da Ana e essa história colocou. Esse conto traz 3 princesas forçadas a sair de um lugar seguro e passando por uma mudança brusca, tendo que ficar isoladas, um pouco como acontece com a gente hoje. Mas nenhuma ficou brigando com a situação, nem com pena de si mesma, nem xingando o pai. Elas procuraram ver como podiam se adaptar com os recursos que tinham. E quando a crise acabou, elas saíram do exílio com uma ampliação de horizonte. Mas elas procuraram se adaptar, e isso é muito importante, cada uma à sua maneira. Você vê que esse conto fala sobre 3 elementos: a terra, a água e o ar. Então, dentro dessa ideia a ver com a minha vida, eu queria que cada pessoa fosse procurando se abrir para ver se essas princesas estão te trazendo algum recado, alguma dica, alguma inspiração.
Então a gente vai começar com Silvana, é ligada à terra, à natureza, aos instintos, ao prazer de sentir o gosto de fruta na boca. Sua conexão com a terra fez perceber que tinha uma água embaixo daquela terra seca. Ela acreditou na sua percepção, escavou com essas habilidades da terra, de disciplina e paciência, encontrou a água, ajudou a si e aos animais. E aí eu pergunto, você escavaria um solo seco, movida só por uma intuição que lá tem água? Será que perto de você tem um solo aparentemente seco, mas que pode ter água embaixo? Será que há novas perspectivas em alguma coisa na sua vida que aparentemente está morto, inútil? Por exemplo, uma habilidade, uma relação, um talento, um projeto deixado de lado? Será que alguma coisa está te chamando para escavar um solo que aparentemente está seco? A segunda princesa, Marina, é ligada à água, é sensível, artística. Ela é conectada com o belo, com o grandioso, sublime, o significativo. Marina procurou seu bem-estar psicológico, além do físico. Ela usou a arte da música para se consolar, se motivar, se inspirar. E assim ela inspirou e motivou outros seres também. Então, numa situação desafiadora, você tocaria uma harpa? Você procuraria apoio, respostas nas emoções da música, na arte, na literatura, na filosofia? Ou você sente que está sendo convidada a buscar um sentido, ou um entendimento melhor, ou uma beleza oculta em alguma coisa que está vivendo agora? Será que essa direção faz sentido para você? A terceira princesa, Corina, ela é ligada ao alto, ela é ligada ao ar, aquilo que nos conecta. Ela percebeu, ela teve uma empatia com a dor da águia. Ela esqueceu seus problemas e foi tratar da águia. E salvou a vida dela. Ela é uma curadora inata. Você coloca os outros antes de si mesmo? Será que precisa de espaço, mas ao mesmo tempo se liga muito ao que nos conecta? E numa situação desafiadora, não hesitaria em socorrer outro ser antes de si? E será que você está sendo estimulada, convidada, nessa hora, a agir como uma curadora, uma terapeuta, uma amparadora? Ou talvez você tenha se identificado um pouquinho com cada, ou talvez você tenha se identificado com nenhuma. Isso também é uma dica. Você vê que nesse conto a gente fala de 3 elementos, está faltando fogo. Isso pode ser uma dica, um sinal para outro ponto.
E se não te ocorre nenhuma relação com a sua vida agora, essas narrativas, elas despertam um estímulo que às vezes demora um pouco, que às vezes chega aos poucos, que às vezes vem num insight 3 dias depois, que às vezes vem em sonhos. É uma abertura para alguma coisa que tem um ritmo e uma força em si. Acho que é isso que eu queria conectar e trazer. E acho que agora a gente pode abrir para quem quiser falar alguma coisa. Bia, a gente já tinha comentado sobre esse conto que não tinha o quarto elemento, mas você sabe que ouvindo Sim. ele de novo, me parece que o quarto elemento foi feito um pouco por esse príncipe, porque é um elemento que é yang, né? E que também ele traz uma nova luz, uma nova perspectiva, uma nova, né, uma criação de um novo jeito de ser, de enxergar as coisas. Ele traz isso. Muito interessante, concordo. Ele pode ser justamente aquele impulso, né? Que Para essas olhar. pessoas sanguíneas têm. A Priscila perguntou como chama o conto. Incrivelmente, ele chama A História de um Pai Rabugento. Eu acho uma palavra péssima para esse rei, mas esse é o nome dele. E ele vem de Portugal. Eu tenho um livro muito antigo, é um conto português. Ele é quase E um sim, mito, né? É que ele tem um final feliz, mas ele vai na direção do mito, porque, né? essas coisas se confundem. Eles têm, a Franz fala, mitos e contos de fadas são como o mar e as ondas do mar. Eles estão no mesmo lugar, uns são mais ebulicentes, outros são mais pesadões, sim. Alguém Eu quer achei que é um falar? conto de fada bacana para essa hora de crise que a gente também está passando por coisas de mudanças e tudo. Juliana, fica à vontade. Beatriz, tá conseguindo me ouvir? Diga. Eu tenho Tô. duas Tô sim, dúvidas. pode falar. Na Diga. hora que você estava, né, mostrando o conto pra gente, é normal a gente pensar, porque eu acabei escolhendo a primeira princesa, né, que foi pro bosque com frutas e tal. Em nenhum momento me passou assim na cabeça que eu poderia passar um problema ou ficar desesperada por estar sozinha. E sim que, tudo bem, eu gosto de fruta, eu vou me divertir aqui e eu tô bem assim. É normal? O que isso pode dizer? Isso diz uma coisa fantástica, Juliana, porque justamente a riqueza desses contos é que não existe uma interpretação única. Não, esse conto tem essa mensagem. Não. A riqueza deles é justamente bater em algum lugar que te traz alguma coisa específica. E isso está totalmente correto. E sim, a primeira princesa tem uma conexão com o prazer, o gosto, né? Ela tem essa ligação terrena, né? Que eu também tenho uma grande simpatia por ela. Não precisa necessariamente estar numa situação desafiadora para isso. Mas Tá, e a segunda é que eu também me identifiquei com a segunda princesa, né? Mas eu me identifiquei do tipo, nossa, eu queria ser igual a ela. Né? Ou seja, enfrentar o desafio igual a ela, né? E é impressionante o que foi que você falou. Às vezes o conto de fadas a gente ouve quando pequena, mas nunca vai imaginar que está ligado à nossa história também. Sim, sim. A segunda princesa, ela tem essa questão da água, da emoção, né? Então ela quer
fazer alguma coisa, alimentar essa parte também. Eu acho que até elas combinam, porque se a Silvana tem o prazer na boca, na fruta, a segunda tem esse prazer que ela busca numa arte sutil, que nem a música. Tá. E eu vejo isso, se você achou que essa ideia, que essa a atitude dela foi bacana, te inspira, talvez seja um convite para você se inspirar numa direção dessa, que aliás é uma coisa absolutamente maravilhosa, né? E numa situação qualquer, não vê só aquele aspecto material, né? Aquela coisa, vamos tratar da sobrevivência, mas também do espírito, da alma, né? Da Sim. arte. Eu... Bia, tem uma coisa que é interessante, que mesmo que elas tenham cada uma ido para um elemento, as duas fizeram um papel muito feminino, que é a da aceitação e flexibilidade, que não é Sim. muito o que a gente, né, dentro de uma sociedade machista e etc., não é muito o que a gente foi educada a ser, né? Para, se a gente quisesse ser alguém ou para vencer, né? Elas demonstram muito claramente esse lugar da aceitação e da flexibilidade, né? Pois é, e Eu não achei é isso uma muito aceitação lindo. passiva. Não, E não é é uma, uma aceitação passiva, é uma em aceitação que só absoluto. pode acontecer quando eu aceito a realidade do jeito que ela é, né? Se eu não aceito a realidade do jeito que ela é, né? Eu não Uhum. consigo me mexer nesse lugar, porque eu fico presa no meu julgamento. A hora que eu assumo, né, essa situação, eu consigo me mexer. Eu achei bem interessante isso também. Exatamente, elas têm o controle, porque em vez de ficar brigando com um pai que nem estava mais lá, e alguém falou aí que o rei é que colocou elas nessa situação, Uhum. então ele é o bandido, mas ao mesmo tempo ele é o que joga elas para um crescimento. E é verdade, né? E nenhuma delas fica gastando muita energia com aquilo que está fora do controle. Elas procuram ver olhar, enxergar, aquela coisa meio do mindfulness. O que eu tenho aqui? Eu tenho um naufrágio, eu tenho uma terra, e isso é bem legal, bem feminino, e eu espero que seja uma direção que nós, como humanidade, possamos ir, até por conta dessa transformação que eventualmente a pandemia pode nos levar, positiva, né? Uma parte positiva que essa situação pode nos levar. Sim. Por que você acha que agora a gente está numa onda de revisitar os contos, né, com uma nova heroína, né? Quer dizer, elas deixam de ser só as princesinhas e elas começam a ter um outro papel. Você acha que Uma dá tempo de retomada. mudar o inconsciente? Então, isso é uma retomada, na verdade. Os É. contos originais lá atrás, as mulheres não eram passivas. Você vê, eu falei de duas, a Branca e a Bela, elas não ficaram lá dormindo esperando o príncipe beijar. Essa foi uma versão, já uma versão muito patriarcal do século XIX, justamente, só pode acordar desse jeito. Não, né? Então, na realidade, na origem, os contos mostram mulheres ativas. As mulheres foram, na verdade, abafadas no ímpeto do fazer pelo patriarcado e cada vez mais. Então, agora a gente está tendo oportunidade, como sociedade, voltar aquilo, mesmo com novas versões. E eu gosto também das novas versões, mas também das antigas, que retoma. Os contos de fada originais, eles eram muito mais cruéis, mais crus, eles falavam de sexo, eles tinham uma crueza que eles foram adocicando, foram ficando cor-de-rosa. Não são tão cor-de-rosa assim, mas com a força deles, a gente se sustenta. Clara, você está querendo falar?
Sim, só Clara. para falar assim. Primeiro que minha identificação foi com a primeira e a última, né? Com o aspecto da terra, do fruto e da cura. E percebi assim uma deficiência na parte da emoção, da arte. Foi bem interessante me observar. Ah, Quando a Bia aí falou da crueza dos contos iniciais, eu acho que essa crueza era mais autêntica, de certa maneira. sim, Né? sim. Eu vivi assim, em alguns países no exterior e algumas culturas, essa crueza ainda resiste. E ela é muito poderosa, porque a gente tem assim, de maquiar as coisas. Quer dizer, Isso. ao mesmo tempo que há uma nova interpretação, que eu acho assim, profundamente válida, mas também há uma maquiagem. Não é assim Sim, de guts, assim, não é da isso. raiz, realmente. Né? A gente, às vezes, perde o contato com esse contato assim, com o guts, né? Com a raiz mesmo, Sim. que eu acho que é algo que a gente precisa recuperar. From the guts. Né? Enfim, Exatamente. é isso que eu queria dizer. Ai, Tá que bom? legal. É aquilo visceral, né, Clara? É Aquela isso. coisa visceral. Essa maquiagem dos contos começou no século XVII, mais ou menos, XVIII, e veio vindo até o Disney, os filmes do Walt Disney, vamos dizer, agora eles estão mudando, mas É, até pouco tempo atrás, essa enfeitando de cor-de-rosa e rendinha é uma coisa que era muito mais forte. é, E que a gente já tem condição. Talvez a gente esteja evoluindo num sentido do feminino que a Ana falou, né, dessa adaptação, de uma forma mais positiva de encarar, que não parte para a agressão necessariamente, e também, ao mesmo tempo, de vir para a raiz das coisas, para o visceral, para o guts, é, para aquilo que é. exato. Acho que sim, eu vejo assim. Eu acho que um pouco dos países nórdicos, né? Lá tem alguns países que realmente mantêm, não é uma certa frieza, é uma cultura, né? É uma forma de ver a vida, ver o mundo, né? Sim, Que é sim. diferente, um pouco menos romantizada. É, os contos, eles variam um pouco também, embora a essência seja a mesma, mas tem uma variação, histórias de narrativas orais, né? Eles têm uma variação também conforme o tipo de povo. Mas, de qualquer maneira, esse pó de arroz que foi colocado foi nos últimos 2 séculos, 3, por aí. Alguém É, gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário mais? Quer falar mais alguma coisa, Clara? Fica à vontade. não, é que a Bia comentou no início sobre o Joseph Campbell, né? E, e ele se interessou muito por aqueles contos da Idade Média, né? Os trovadores, e acho que foi o início da romantização e do pó de arroz do mito. Bia, você viu aí que a Dani pediu para você deixar uns contos, né? Para que. Acho que assistir eu não digo, mas ver, né? Ler. Tem os contos antigos, eu não sei o que exatamente. É porque acho que é. Não vi. Oi? Não, eu não vi o recado dela.
para pedir para você deixar uns contos para que eles pudessem, umas dicas de contos que você acha bacana. Certo. Tem alguns livros, por exemplo, que tratam disso, mas eu teria que fazer uma relação desses livros antigos. Por exemplo, tem um que tem 7 versões da Branca de Neve. É fantástico, porque são as versões mais antigas, são uma coisa terrível, assim, de crueza sexual, inclusive. As versões de 1600 e tal. Depois Tá é que ela vai... brincando! Fiquei Não, chocada agora, fiquei tá chocada. vendo? A versão original é bem crua, não existe madrasta. Quem faz mal para a menina é uma tia. É uma porção de barbaridade que acontece na Branca de Neve original. Não original, antiga, uma das que foi escritas, porque o conto em si é muito mais antigo, né? Agora, tem uma coisa, né, nisso que você falou, Clara, da romantização lá que o Campbell fala, mas ele usa a palavra romântico num sentido mais legal, porque também nesses tempos do Graal, que ele cita, né, que era dos trovadores, o amor era bastante carnal, não era um amor de dar beijinho para acordar a princesa. A coisa era bem mais visceral também. E é um reforço também, se aconteceu naquela época, do papel feminino, que foi ficando mais importante e depois recuou de novo. Essa questão do feminino nos anabólicas, você vê que ela passa por oscilações, sabe? Na época que o patriarcado está mais rugindo mais intensamente, aí as mulheres são mais reduzidas, aquelas coisas mais disfarçadas, é tudo muito mais puritano, muito mais abafado. Aí, de repente, a gente tem uma abertura, aí depois se fecha, mas vai indo, em ondas vai indo. Nesse tem uns estudos maravilhosos sobre essa questão do feminino ao longo dos séculos. Mas de novo, eu acho que a gente está avançando, e está avançando, inclusive em termos mitológicos, com essas. A Fátima, acho que tem uma pergunta, ela está com a mãozinha levantada. Fátima, se você quiser abrir o seu microfone, fica à vontade. Oi, já abri. Oi, Tudo Fátima. bom, Ana? Oi, tá Bia, bom, minha querida. linda. Saudade. Tudo bom, que saudade. Também. Você não sabe o que aconteceu. Então, logo quando a Ana começou a meditação e que ela pediu para a gente se reportar a um lugar, eu quis ir para uma floresta, mas eu fui para onde? Umas pedras, no mar. E aí, quando você começou a contar, eu falei, não é possível que me mandaram para cá. E assim, por mais que eu quisesse me identificar com a primeira e com a terceira, eu estava na segunda, e você sabe muito bem por quê, né? Lógico que eu pegaria a harpa e ia tocar, né? Então, assim, sabe, umas coincidências que não existem, coincidências, né? A alma praticamente já me colocou lá antes de eu saber como era o ponto, né? E é isso. Essas coisas que acontecem comigo sempre, né? Muito bom estar aqui. Alguém mais tem alguma pergunta? Beijo. Eu fiz de propósito meio isso, né? Eu falei assim, acho que o coração vai levar cada um para onde tiver que estar, né? Quem sou eu para dizer para onde que elas vão? Sim, mas eu fiz uma força para ir para a floresta, assim, sabe quando você pensa uma mata, e aí tipo um mar na minha frente, eu falei, então tá, eu venho para cá. Foi muito bom. Nossa, mas agora que vocês estão falando, eu passei pela mesma coisa. Quando a Cris falou um deserto, aí eu fiquei pensando, nossa, mas o que tem num deserto, né? Vou morrer de fome num deserto. E depois eu fui procurando um lugar que tivesse o mínimo de sobrevivência, que eu pudesse de alguma forma me virar. Que é o que aconteceu com todas as princesas, né? Inclusive, todas elas, em teoria, né? E a gente, de uma certa maneira, fica conectado mesmo com
com essas histórias todas. Agora, gente, se ninguém tiver mais perguntas, gostaram de fazer a meditação e daí ouvir o conto, trazer um pouquinho mais de presença, daí ouvir o conto? Legal. Tá vendo? O Rafa estava aqui honrando, o Felipe falou Que que não bom. ia aparecer, mas pelo jeito ele falou, não, Cris, eu vou ficar ouvindo que eu vou estar voltando do Vale do Paraíba, mas eu quero ouvir esse negócio, eu não vou aparecer. Mas eu acho que ele não conseguiu. Alguém mais quer fazer algum questionamento? Não, eu quero fazer para a Bia. A partir de quando começou a existir essa consciência de que o conto de fadas ele tem ele reflete, né? De uma forma metafórica. Tá dando para ouvir? Tá. Peraí, Li, tá cortando. Eu vou mudar, porque a minha internet aqui é ruim. Não, Tá assim, a partir de quando voltou? Tá melhor? Tá. Tá. A partir de quando se tomou consciência de que esses contos, essas histórias, eles refletem, digamos assim, o inconsciente coletivo, as experiências subjetivas das pessoas, quer dizer, a partir de quando isso foi retomado sobre esse aspecto, né, que pode ser até um tratamento psicológico, psicanalítico, espiritual, assim. Você entendeu? Uhum. Foi justamente com a psicanálise, no fim do século passado e começo desse. Embora alguns tivessem tocado nisso de outras maneiras, principalmente, por exemplo, ligados ao romantismo alemão, que é aquele movimento do século XIX, meados do século XIX, mas, de verdade, uma coisa mais técnica foi realmente com a psicanálise e principalmente com Jung, e principalmente com alguns seguidores do Jung, que nem a Von Franz, por exemplo, que fez um vastíssimo trabalho de mulheres com contos de fada e tal. Então, foi se descobrindo esse tesouro, mas até hoje os contos ainda são considerados uma coisa meio de segunda classe, por um pessoal da alta cultura, não é bem assim, não sei o quê, e não é, há uma riqueza imensa neles. Cada vez mais se entende isso. Na hora que se vai juntando, mas a relação é básica. Porque ele é muito rico, né? Na medida que você foi fazendo conta, as pessoas foram estabelecendo identidades com essas princesas, com essa história. E aí, quando você traz isso para uma interpretação mais psicanalítica, né? Eu acho que fica uma experiência muito rica, porque você vivencia as coisas, não fica uma coisa mental. Você vivenciou aquela experiência. E aí você tem uma capacidade maior de aprender, né, esse conhecimento sobre si mesmo, sobre o que aquela história, aquele personagem refletiu dentro de você. Eu acho que é bem bacana isso. Agora, a pergunta que não quer calar, com qual delas você se identificou, dona Liane? Então, por incrível que pareça, eu fui parar num campo de girassol e de alfazema. Não foi essa a pergunta que eu fiz. Com qual das três você se identificou? Então, com qual das três eu me identifiquei? Eu me identifiquei com a primeira. Da terra. Apesar de tudo. Eu achei interessante essa coisa de você descobrir a água embaixo dessa terra árida. Porque eu acho que é uma fase é na fase que eu estou tentando, trabalhando para trazer à tona, né? Coisas que estão guardadas, assim. Então, a minha identificação foi maior com a primeira. Juliana. Acho que tudo tá tudo bem. Eu acho assim, eu tenho uma identidade com a música, com a flauta, assim, com a harpa, essa coisa toda. Mas no momento, acho que eu estou mais
de botar a mão na massa mesmo. Legal. Deixa eu dar a palavra agora para a Juliana, que levantou a mão de novo, e daí, depois dela, meio... Bia, se você quiser já ir encerrando, por favor. Juliana, você pode falar. Você não levantou a mão de novo, Juliana? Acho que ela sumiu. Ela saiu. Então, Bia, por favor, se você quiser já... Normalmente a gente encerra às 8, eu sempre dou um pouquinho de tempo a mais, mas já está no nosso horário, o pessoal já está precisando sair. Você quer encerrar, por favor? Ana, quero agradecer, foi muito bom, agradecer o convite de novo, e também foi muito legal contar a história depois da meditação que você conduziu. Eu acho que isso aí a gente já vai indo para esse reino encantado que o Tolkien falou. Sim. Achei uma experiência bem bacana fazer isso dessa forma. Então, agradecer a agradeço Liane, a todo mundo, obrigada. Que nos apresentou. Foi bom. Foi bom para todo mundo. Foi. Bia, queria te agradecer muito, agradecer a presença de todas vocês, né? E do Rafa. Quarta-feira, no mesmo horário, a gente tem a Mita falando sobre os sentidos. Ela é uma aromaterapeuta e ela vai estar, né, que mora num lugar maravilhoso chamado Chakra do Coração, que eu conheço, e ela vai estar falando sobre os sentidos com a gente aqui. Bia, super obrigada de novo. Espero ter outras oportunidades da gente estar falando sobre o feminino e essas questões todas. Gente, boa noite. Bom. Muito obrigada. Boa noite. Namastê. Vamos lá, vamos todo mundo ligando a câmera para falar tchau para... Tudo bem que bastante gente já foi, mas... Bia, não some. Não some. Linda, tá bom, a gente se fala. Vamos ver se fazemos outras. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau. Beijo. Tô sem câmera, mas obrigada, tô presente. Tchau. Muito obrigada. Boa noite. Tchau. Boa noite.